Gente, tudo bom? Então, o texto de agora é sobre determinantes, né? Então, vou apresentar para vocês a definição de determinantes. Eu acredito que vocês não tenham visto isso dessa forma no ensino médio, tá? E depois a gente parte, então, para o cálculo dos determinantes e as propriedades e tal, tá? Então, vamos lá. Eu acho, o texto, apesar de ser um texto pequeno, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo num vídeo só. Então, é possível que eu precise de 2 vídeos, tá? Para não ficar um vídeo muito longo. Então, vamos lá. Vamos falar então de determinantes. Definição. Não é ainda a definição do determinante, tá? Ainda não. Seja S um conjunto de números naturais de 1 até n, né? Dispostos em ordem crescente, tá? Um rearranjo J1, J2, etc., até Jn, dos elementos de S é chamado de uma permutação de S, tá? Então, a gente já viu isso lá em matemática discreta. Então, é só você simplesmente trocar os elementos de lugar, tá? Então, isso é uma permutação. Uma permutação J1, J2, Jn tem uma inversão se um número natural maior Jr precede um natural menor Js, tá? Então, vamos nesse exemplo 1 aqui, para eu citar para vocês aqui, ó. Por exemplo, nessa permutação aqui do 1, 2, 3, né? Você tem o 1, 3, 2. Você só tem uma situação, né? Você só tem um número, um desses 1, 3, 2, que está na frente de um número menor, que vem antes de um número menor, que é o 3, tá? O 3 está vindo antes do 2. Nesse outro caso aqui, você tem duas inversões, porque você tem o 2 na frente do 1 e tem o 3 na frente do 1, tá? Então, isso é o que eles chamam de inversão. Bom, uma permutação é dita par ou ímpar conforme o número de inversões que essa permutação tiver, tá? Se for um número par de inversões, então é uma permutação par. Se for um número ímpar de inversões, então é uma permutação ímpar. Então, eu vou colocar aí esse exemplo 1, né? Não vou fazer com 4, né? 1, 2, 3, 4, porque aí já seria um 4 fatorial, né? 24 permutações possíveis. Então, a gente vai ficar aqui só olhando permutação, quantas inversões tem. Se vocês quiserem fazer esse exercício, fiquem à vontade, tá? Mas eu não vou fazer aqui no vídeo, não. Só vou colocar esse exemplo 1 aí também. Então, eu peguei o conjunto S, que é 1, 2, 3, e as permutações possíveis são essas 6 permutações aí. 3 fatorial, né? Que dá 6. Então, a primeira permutação é que não troca nada de lugar, então tem nenhuma inversão. 0 é um número par, então isso daí é uma permutação par. A segunda, 1, 3, 2, só tem uma inversão, que é o 3 na frente do 2. Então, é uma inversão, é uma permutação ímpar, tá? O 2, 1, 3 também só tem uma inversão, porque só tem o 2 na frente do 1. Também é ímpar. Na permutação 2, 3, 1, eu tenho duas inversões, tá? Que é o 2 na frente do 3 e o 2 na frente do 1, como eu já tinha falado. Então, é uma permutação par. O 3, 1, 2, também. Eu só tenho o 3 na frente do 1 e o 3 na frente do 2. Então, eu tenho duas inversões par. A última, que é o 3, 2, 1, eu tenho três inversões, que é o 3 na frente do 1, o 3 na frente do 2 e o 2 na frente do 1, tá? Então, são três inversões, então é uma permutação ímpar. Bom, uma vez entendido isso, agora a gente vai para a definição de determinante, né? Então, seja uma matriz A, N por N, a gente define o determinante de A e é denotado. Às vezes a gente escreve assim, tem livro que apresenta, até eu mesma às vezes escrevo diferente. Às vezes a gente pode representar assim por tipo módulo ou assim, né? Det de A, determinante de A, tá bom? Então, vocês podem encontrar essas duas formas. Então, o determinante de A vai ser o somatório dos elementos, né, do produto dos elementos, onde esse somatório, cada parcela é
uma permutação do conjunto J1, J2, né? Uma permutação J1, J2, Jn do conjunto 1, 2, 3 até N. O sinal será positivo ou negativo conforme a permutação for par ou ímpar, respectivamente. Então, olha lá, na matriz A, que é 2 por 2, essa matriz que está aí, então vocês vão observar a permutação conforme o índice, né? Então, tipo assim, numa matriz que tem duas linhas, tá? Vocês têm aí os valores, né, dos índices, eles vão variar de 1 a 2 só. Então, eu só vou ter duas permutações possíveis, né? Que é o 1, 2 e o 2, 1. Né? Então, ó, essa primeira parcela aqui, a permutação é 1, 2, né? Que você vai olhar sempre a segunda parte. E já na segunda, nessa parcela aqui, a permutação é 2, 1. Olha aqui, 2, 1. Tá vendo? Não sei se vocês estão observando aí, né? Na matriz 3 por 3, eu tenho os elementos 1, 2 e 3. Eu tenho índices 1, 2 e 3. Então, observa, vou pegar uma parcela qualquer aqui. Essa parcela aqui, tá? Então, as permutações aqui vão ser quais? Ó, aqui é 1, 2, 3, né? A permutação é 2, 3, 1. Estão vendo? Então, o índice acontece daí. Na verdade, isso daí não está na ordem correta, tá? A permutação é sempre o segundo índice. Não tá legal isso, não. Para esse exemplo, não tá legal. Deixa eu pegar um aqui. É porque aqui eu teria que rearrumar os elementos. Seria assim, A1, 3, né? A2, 1 e o A3, 2. Eu sempre pego o segundo índice. O primeiro é 1, né? Aqui, ó, 1, 2 e 3, tá vendo? O segundo índice é que vai te dar a permutação, é 3, 1, 2. É a permutação 3, 1, 2, tá? Que é uma permutação par, né? Eu tenho 3 na frente do 1 e eu tenho 3 na frente do 2. Então, por isso o sinal dela é mais. Quer ver? Pega uma outra aqui, essa permutação aqui. Essa permutação, olha lá, o primeiro índice, né? 1, 2, 3, tá certo? Agora vem para o segundo índice, 2, 1, 3, né? Então, a permutação 2, 1, 3. Essa é uma permutação, ela é uma permutação ímpar, eu só tenho uma inversão, que é o 2 na frente do 1. Tá bom? Então, por isso é o sinal negativo, porque é uma permutação ímpar. Então, isso aqui é a definição de determinante, tá bom? Então, vocês vejam, para uma matriz 4 por 4, cada parcela do meu somatório aqui vai ter um produto de 4 fatores, né? Correspondentes, né, ao A1 alguma coisa, A2 alguma coisa, A3 o outro e A4 o outro, né? Nesses espaços aqui, vocês vão colocar a permutação, né? Então, eu vou ter que fazer isso para cada permutação de 1, 2, 3, 4, que no caso são 24 permutações. Então, um determinante 4 por 4, se eu for fazer pela definição, vão dar 24 parcelas nesse somatório aí, tá bom? Então, isso é a definição clássica de determinante, tá bom? Na prática, a gente não usa essa definição. Na prática, não usa. De repente, pode ser algo interessante para vocês, talvez, implementarem isso computacionalmente. Não sei se no computador como é que isso ficaria, né? Se ficaria mais fácil ou mais complicado, tá? Aí vocês é que vão saber, eu não domino essa parte. Bem,
Agora, para matrizes 2 por 2, o determinante, né, porque conforme a gente escreveu ali as permutações, ficou claro, né, um processo prático de você olhar a matriz e saber fazer o determinante. Isso vocês devem lembrar do ensino médio, né? É uma daquelas coisas que a gente não esquece, tipo fórmula de Bhaskara e teorema de Pitágoras, né? Então, o determinante aqui você vai multiplicar a diagonal principal, né, os dois elementos, e subtrair a da diagonal secundária, tá? Para as matrizes 3 por 3, a gente usa uma regra prática, né, que as pessoas falam regra de Sarros ou regra de Sarri. Eu confesso que até agora eu não sei como é que se fala, mas a gente repete as duas primeiras colunas, né? E vai multiplicando. Então, na direção da diagonal principal, a multiplicação é sempre somando os elementos, sempre positiva. E depois eu multiplico voltando na diagonal secundária. Então, voltando na diagonal secundária, o produto é sempre negativo, né? Você vai subtraindo esses produtos. Para a matriz de ordem superior, de 4 por 4 em diante, não existe regra prática. Não me façam isso aqui para a matriz 4 por 4, tá? Não faz. Acreditem em mim, não vai dar certo, tá bom? Parece que tem hora, tem prova ainda que eu pego que o aluno faz isso. Parece que ele não está acreditando no que eu estou falando, mas não vai funcionar, vai ficar errado. Aí, para esses casos, ou você vai fazer pela definição, que eu acho que vai dar muito trabalho, ou você vai usar o desenvolvimento por cofatores, que é o tema do próximo texto, né? Ou a gente pode fazer também escalonando a matriz, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, né? Nesse mesmo texto. Bom, então, aí tem dois exemplos, né? O que a gente pode fazer aqui é uma matriz 2 por 2, então vai ficar 3 vezes 2, 6, menos 1 vezes 7, ou seja, mais 7, o determinante é 13. Na matriz 3 por 3, tá? Eu vou repetir essas duas primeiras colunas aqui, e aí eu vou fazer os produtos aqui, ó. 1 vezes 4 vezes 5, né? Que dá 20, que está aqui. 0 vezes 2 vezes 0, que dá 0, que está aqui. 3 vezes menos 1 vezes menos 2, que vai dar 6. Isso tudo somando. Agora eu vou subtrair, tá? Aí eu subtraio conforme a diagonal secundária. Aí aqui, ó, 3 vezes 4 vezes 0, que dá 0, menos 0, vou botar o menos, né, só para saber que está subtraindo. 1 vezes 2 vezes menos 2, ou seja, menos 4, que dá mais 4. E depois 0 vezes menos 1 vezes 5, que vai dar vai dar 0, né? Então, menos 0, o total é 30. Às vezes, eu faço assim, ó, que eu vou mostrar para vocês. 1, 0, 3. Menos 1, 4, 2, 0, menos 2, 5. Porque eu fico com preguiça de repetir a coluna, aí eu faço desse jeito aqui, ó. Vou fazer de vermelhinho para vocês verem. Ó, na direção da diagonal principal. Aí eu faço 1 vezes 4 vezes 5. Aqui, na verdade, é determinante, né? Então, a barrinha é reta. Então, vamos lá. Na diagonal secundária, na principal, aí eu faço assim, 1 vezes 4 vezes 5, 20. Aí eu pego essa diagonalzinha aqui e multiplico do lado de lá, que vai dar 0, né? Depois, na outra também, multiplico essa daqui e jogo para o lado de lá, né? Então, ó, 2 vezes 3, 6. Agora, voltando, vou fazer de verdinho. Ó, aqui, diagonal secundária, deu 0, então menos 0. Aí eu pego a outra diagonalzinha aqui também, ó. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4, que eu pego com outro elemento de lá. Então, vai ficar mais 4. Depois, a outra diagonalzinha. 0 vezes menos 1, aí eu pego o elemento de cá. Então, aqui deu 0 também, menos 0. Isso também dá 30. É porque eu sou preguiçosa, eu não tenho paciência de ficar repetindo coluna, então eu faço desse jeito, né? Mas aí vocês façam da forma que vocês preferirem, desde que faça certo, tá? Então, vamos lá às propriedades do determinante. As propriedades são importantes, tá? Propriedades
Propriedade, como eu falei no vídeo anterior, é sempre bom saber, é sempre importante. Determinante de uma matriz e da sua transposta vão ser iguais. Eu não vou demonstrar nada aqui não, tá? Outra propriedade. Trocando-se duas linhas ou duas colunas de uma matriz, o determinante muda de sinal. Então, se eu pegasse essa matriz aqui, essa aqui, tá? E trocasse alguma linha por, né, uma primeira linha pela terceira, por exemplo, o determinante ia trocar de sinal, tá? Ao invés de 30, seria menos 30. Se duas linhas de uma matriz forem iguais, então o determinante é zero, né? Duas linhas ou colunas. Colunas, aqui está errado. Aqui. Isso por quê? Por causa da primeira propriedade, né? Que o determinante de uma matriz e da sua transposta são iguais, né? Então, se você tiver tudo que se fala por linha, vai valer também para coluna, né? No caso de determinante. Se uma matriz A possui uma linha ou uma coluna nula, então também o determinante é zero. Vamos à quinta propriedade. Essa daqui, peraí. Não, essa não. Essa também. A 5 e a 6 é que vão ajudar a gente a ter uma regrinha prática para calcular determinantes até de ordem superior, tá? 4 por 4, 5 por 5. Se B é obtida da matriz A, multiplicando uma linha ou coluna de A por um número real C, então todo o determinante fica multiplicado por esse C. Né? Então, tipo assim, se nessa matriz aqui, deixa eu dar uma limpada aqui nela. Se nessa matriz aqui, né, eu pegasse uma linha qualquer e multiplicasse por 2, o resultado do determinante ia ficar 60. Tá? Depois, se vocês quiserem conferir, fiquem à vontade. Eu não vou ficar aqui fazendo conta, porque senão o vídeo se alonga muito. Então, se vocês quiserem confirmar isso aí, dá uma pausa no vídeo, multiplica a última linha, por exemplo, por 2 e calcula novamente o determinante, que vocês vão ver que ele vai ser 60. Tá? Aí eu já coloquei até uma situação possível que pode acontecer, que seria o seguinte: se A for uma matriz, por exemplo, 3 por 3, o determinante de 2 vezes A, ou seja, se eu multiplicar a matriz inteira por A, né, o que vai acontecer? Cada linha que eu vou multiplicar por 2, né, se eu multiplicar a matriz inteira por A, não, desculpa, se eu multiplicar a matriz inteira por 2, cada linha da matriz, cada vez que eu multiplicar, né? Vamos dizer, eu multipliquei a primeira linha por 2, então o determinante já ficou multiplicado por 2. Se eu fizer isso para a segunda linha, eu vou multiplicar o determinante de novo por 2. Então, se eu tenho 3 linhas, o determinante vai ficar multiplicado por 2 3 vezes. Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes o determinante da matriz anterior, né? O determinante da matriz A original, tá bem? Então, generalizando, se A é uma matriz N por N, então o determinante de C vezes A é C elevado a N vezes o determinante de A, C, o número real. Muito bem. Se B, é a próxima propriedade, se B é obtida da matriz A, adicionando a cada elemento da résima linha de uma linha qualquer, ou coluna, tudo que se fala de linha também se entende por coluna, por causa do lance da transposta. Então, se eu pegar uma linha da matriz, né, e adicionando a cada elemento de uma determinada linha, tá, C vezes o elemento correspondente de uma outra linha, ou seja, aquele processo de escalonamento, você pegar uma linha, multiplicar ela toda por um valor e somar com uma outra linha, tá? É claro que a primeira linha que você multiplicou, você não multiplica de fato, né? Você só usa para multiplicar e somar, igual a gente faz no escalonamento. Então, quer dizer, isso aqui, a propriedade 6, é tipo um processo daquele de escalonamento. Quando a gente faz isso, o determinante não se altera, tá? Então, olha esse exemplo aí. Esse exemplo que eu coloquei aqui embaixo. Nota que eu peguei a primeira linha, né? Multipliquei por menos 2 e somei com a de baixo, para obter essa matriz aí. Então, ficou 1, 0, 3. Aí, a segunda linha, né, que eu somei, ficou 0, 4 e menos 4.
tá? Fiz essa operação de escalonamento. E repeti a última linha. Então, o determinante, nesse caso, ele não se altera, né? Então, aí é só vocês calcularem os determinantes, aí se vocês quiserem verificar. Outra propriedade. Se uma matriz A for diagonal ou triangular inferior ou superior, então o determinante é igual ao produto dos elementos da diagonal principal. Então, essa aqui, por exemplo, né, olha aqui, é uma matriz triangular superior. O determinante é só o produto dessa diagonal principal aqui, tá bom? Então, olha só que interessante, de posse das propriedades 5 e 6, né? De posse dessas propriedades, se eu escalonar uma matriz e montar esse triangulinho de zeros aí embaixo da diagonal principal, aí eu vou ser capaz de calcular o determinante dela só multiplicando os elementos da diagonal principal. Depois eu vou fazer um exemplo para a matriz 4x4 aqui para vocês perceberem isso, tá? A propriedade 8. Aqui, o determinante do produto de duas matrizes é o determinante de uma vezes o determinante da outra. Tá? Fácil, né? Essa propriedade é uma beleza, né? Uma delícia essa propriedade. Bem, e aí a gente cai na propriedade 9, que se A for não singular, ou seja, se A for uma matriz invertível, né? Ou seja, eu tenho o determinante dela vai ser diferente de zero, e além disso, o determinante da sua inversa vai ser 1 sobre o determinante de A. Essa propriedadezinha aqui decorre da número 8, tá? Uma vez que eu sei que o determinante de A é diferente de zero, porque ela é invertível, então, se eu tiver lá, por exemplo, A vezes A menos 1, calculo o determinante disso, vai ser o determinante da identidade, que é 1, né? Aí, usando a propriedade 8, isso aqui é o determinante de A vezes o determinante de A menos 1. Isso dá 1. Obviamente, o determinante de A menos 1 vai ser 1 sobre o determinante de A. E aí, para isso, o determinante de A tem que ser diferente de zero, né? Então, ela vai ser invertível, tá? Se o determinante for diferente de zero, tá bom? Bom, aí vem aqui, né, de posse dessas propriedades 5, 6 e 7, que eu tinha falado antes, a gente pode calcular o determinante de matrizes de qualquer ordem, executando as operações elementares. Então, eu vou transferir para cá essa matriz para a gente fazer isso, ó. 1, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 5 e 3, 4, 1, 7. Vamos cair dentro aqui. Vamos fazer o determinante dessa matriz. Ó, reparem que essa linha aqui, seria bom que a terceira linha, né? Seria bom que ela fosse a última. Porque se o meu objetivo é montar um triangulinho de zeros aqui, ó, tá vendo? Tá? Essa matriz é que eu vou precisar de 3 zeros aqui embaixo. Aí essa linha já está com os 3 zeros. Então, é interessante que eu troque essa linha de lugar, tá bom? Então, isso que eu vou fazer. Eu vou inverter essa linha com essa. Mas lembra que quando a gente troca a linha da matriz, o determinante troca do sinal? Ótimo. Então, esse determinante vai ficar... Tá tão grossa essa linha aqui. Vai ficar menos, né, o determinante da matriz com a linha trocada. Então, vamos repetir. 1, 2, 0, 1, 2, 2, 2, 3. Aí eu troquei com a de baixo, né? Então, 3, 4, 1, 7, 0, 0, 0, 5. Muito bem. Troquei essa linha, tá? Como aqui já é 1, que bom, né? Então, eu vou pegar aqui, vou multiplicar aqui por menos 2, vou somar com essa, e ao fazer isso, o meu determinante não se altera. Então, eu vou escrever aqui assim, isso vai ser igual, cuidado que esse sinalzinho aqui tem que ser mantido, né? Menos o determinante, porque eu estou calculando o determinante dessa aqui, tá? Então, aqui, 1, 2, 0, 1, aí ficou 0, menos 4 mais 2, menos 2, 0 mais 2, 2, e menos 2 mais 3, 1, tá? Bem, vou passar para a próxima linha, que aqui eu vou multiplicar, então, por menos 3, somar com essa aqui. Aí, isso vai ficar 0, tá?
menos 6 mais 4, menos 2. 0 mais 1, 1. Né? Menos 3 mais 7, 4. Tá? E a última linha que eu vou repetir. Pronto. Bem, para que transformar esse cara aqui em 1? Porque se eu somar essa segunda linha com a terceira e colocar o resultado na terceira, já vai produzir o zero onde falta, né? Para formar o triangulinho de zeros lá. Então, esse determinante é menos, vamos lá. Aí eu faço isso, vou somar a segunda linha, só pegar essa daqui e somar aqui, tá? Então, 1, 2, 0, 1, 0, menos 2, 2 e 1. Aqui fica, né? Somando esse 0 com 0 dá 0 mesmo, né? Por isso que é bom arrumar cada coluna. Aqui ficou 0, 2 mais 1, 3, 1 mais 4, 5. E a última, 0, 0, 0, 5. Muito bem. Então, o determinante vai ser menos, aí vem o produto dessa diagonal principal aqui, tá? Que é 1 vezes menos 2, vezes 3, vezes 5. Quanto dá isso? Né? Aqui vai dar menos 6 e menos 30, com sinal negativo na frente, mais 30. Pronto, tá? Ué, menos 10? O que eu fiz de errado? Será que eu copiei a matriz errada? Vamos lá, deixa eu conferir. 1, 2, 2, 0, 1, 2, 2, 3, 0, 0, 5, 3, 4, 1, 7. Certinho. Troquei as linhas ali. 3, 4, 1, 7, 0, 0, 5, menos, tá? Menos 2. Gente, olha só, eu vou pausar e vou conferir, que aí eu vejo onde eu errei, tá? Achei, ó, aqui na verdade, eu não poderia só somar, né? Aqui eu tinha que multiplicar por menos 1 e somar aqui, tá? Então, vamos corrigir. Então, ficou 2 menos 2, 0, ok? Menos 2 mais 1. Aqui é que vai entrar. Menos 2, né? Mais 1, menos 1. E menos 1 mais 4, 3. Aqui dá 3. Tá? Desculpa aí, povo. Então, aqui no lugar do 3 é menos 1. Pronto, aí dá certinho, tá? Você vê que a gente erra a conta, né? Errar a conta é muito ruim. É menos 10. Pronto, aí deu certo, tá? Bom, então, esse texto, eu acho que eu acabei falando do texto inteiro num vídeo só, né? Achei que não fosse dar para falar, mas acho que deu. Aí vocês podem fazer os exercícios, né? E aí, conforme vierem as dúvidas de vocês, aí eu faço um exercício com vocês, tá? Eu resolvo os exercícios aí, tá bom? Então tá bom. Bye bye para vocês. Bons estudos.